Olá pessoal, tudo bem? Hoje, o terceiro ano, a gente vai dar seguimento aos nossos estudos da questão populacional. A gente já viu muito da dinâmica populacional e hoje a gente vai ver um aspecto que é bem relevante, a questão dos movimentos sociais. Todo mundo sabe que o Brasil é um país peculiar no mundo. Somos ao mesmo tempo muito rico e somos ao mesmo tempo muito pobre. Quando a gente fala dessa maneira, somos muito ricos porque o Brasil tem uma riqueza muito grande, em especial no aspecto da diversidade, do potencial econômico e do potencial de desenvolvimento econômico. Existem grandes desigualdades entre as regiões, entre as populações. Então nós temos vários Brasis dentro do Brasil. Isso leva a uma insatisfação popular. E essa insatisfação popular, a revolta, entre aspas, das pessoas, leva a movimentos sociais de lutas pelos direitos. Esses movimentos sociais são os mais diversos que existem. Eles são de grande importância porque eles pressionam o governo, a mídia e, de modo geral, pressionam a sociedade por melhorias em setores como saúde, educação, moradia, transporte, emprego, acesso à educação superior. Hoje temos os exemplos das cotas e são de grande importância num país com grande desigualdade como o Brasil. A gente vai começar falando sobre os movimentos sociais ligados à questão da moradia. A questão da moradia no Brasil ela é muito precária, tanto da estrutura física quanto do acesso. Estrutura física que eu falo é o mínimo de condição para a pessoa sobreviver na casa com conforto e qualidade. Imaginem que hoje, pelo menos 30% das residências brasileiras não tem banheiro. Algumas de milhares de casas brasileiras ainda não têm acesso à luz elétrica. Embora 97% tenha luz elétrica, 3% ainda não tem. Se a gente levar em consideração que são 220 milhões de habitantes, ainda é muita gente sem acesso à energia elétrica. Mas o principal, nem todo mundo tem casa. Nem todo mundo pode comprar a sua casa. Então os movimentos de luta e de moradia, eles estão relacionados ao acesso à casa e à função social da casa. A função social de uma residência é moradia. Muitas pessoas constroem prédios, constroem casas para aluguel e para renda, não é contra a lei. Mas muitas dessas pessoas não conseguem alugar essas casas e elas ficam abandonadas. Existem prédios abandonados no centro de São Luís, existem prédios abandonados no centro de São Paulo. E quando um objeto desse está abandonado, ele não executa a sua função social, que é justamente a moradia. E aí as pessoas, geralmente mais carentes, não têm onde morar. E elas lutam para que essas construções que não são utilizadas passem a ter sua função social, que é de moradia. Lutam por um processo chamado reforma urbana. Reformar a cidade, dar acesso à cidade às pessoas que são marginalizadas. Em geografia, o termo marginalizado não quer dizer bandido não, tá? Em geografia, o termo marginalizado quer dizer aquela pessoa que está à margem da sociedade. É a criança que está à margem porque não tem acesso à escola. É a pessoa que está à margem porque não tem acesso a moradia digna. É uma pessoa que está à margem porque não tem o dinheiro para pagar o transporte e anda a pé. Então pense nisso. Quando usar o termo marginalidade e geografia, a pessoa está à margem daquilo que a cidade oferece, geralmente por questões financeiras, algumas vezes por questões de acesso à educação. Imagine uma pessoa que não sabe ler, passa um ônibus. Ela é marginalizada porque ela não sabe o que está escrito, para onde aquele ônibus vai. Então a marginalidade está ligada a isso, a ter acesso à cidade, certo? E hoje muitos movimentos sociais lutam pela reforma urbana, o que é justo, porque prédio abandonado
ele não exerce sua função social. A gente tem uma lei federal chamada Estatuto das Cidades. No Estatuto das Cidades, determina a função ou passa para o poder público municipal a delimitação de áreas comerciais, áreas residenciais, áreas industriais, áreas mistas, locais prioritários para a construção de residência, e fala também sobre a questão de que os terrenos urbanos ou os locais que não têm sua função social utilizadas devem ser realizados para a reforma urbana. Um terreno que não é utilizado, que o governo tem interesse, faz uma praça. Uma casa que o cara construiu e não usa, o governo toma a casa, o governo dá a casa, dá moradia para uma pessoa que precisa e o governo indeniza a pessoa que, entre aspas, perdeu a casa. Outra política de reforma urbana é a construção de condomínios residenciais. As Coabs de São Paulo, os conjuntos habitacionais da Bahia, os Coamas de São Luís, e em Chapadinha a gente tem recentemente as 1000 Casas 1 e as 1000 Casas 2. Tem um outro que eu esqueci agora o nome, que é perto das 1000 Casas ali, eu não estou lembrado. Se eu não estou enganado, chama-se Vila Brasil. Foi o primeiro movimento de reforma urbana. Não tenho certeza, mas eu acho que é a Vila Brasil, ali no Areal, perto da escola. Então esses movimentos, eles lutam para que as pessoas não paguem aluguel. E todo mundo sabe, pagar aluguel é reduzir a renda do pobre, reduzir a renda do mais carente. Outro movimento forte é o movimento trabalhista. Até o surgimento do movimento trabalhista na Inglaterra, os patrões, eles utilizavam, ou melhor, não sei nem se é o termo utilizavam, eles colocavam os trabalhadores em condições subhumanas. As pessoas trabalhavam 12, 16 horas por dia, não tinham direito de ir ao banheiro, não tinham o mínimo de condições de trabalho. Até que resolveram se unir. E a união faz a força. E a partir do movimento trabalhista, surgiu o movimento sindical. E muitas conquistas que nós temos hoje é graças ao movimento sindical. Como, por exemplo, o salário mínimo que cada trabalhador deve receber. Como, por exemplo, o direito a férias. Como, por exemplo, o direito ao 13º salário, a licença maternidade, a licença paternidade também. Tudo isso é uma conquista do movimento sindical. A gente deixa uma aspa aberta aí, tá? Ou melhor, um parêntese. Os militares, ou seja, as pessoas que servem o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, a Polícia Civil, a Polícia Militar e as guardas municipais não podem formar sindicatos. Elas formam associações. E essas associações lutam pelos direitos dos servidores. Por que eles não formam um sindicato? Porque eles formam a classe armada. E há o risco, segundo a Constituição, de um possível motim. Já imaginou? Todos os militares armados lutando pelo movimento sindical e querendo reajuste, o poder de persuasão dele é muito mais forte. Tá? Outro processo comum. As indústrias, elas tendem a se concentrar em um determinado local. Por vários motivos. Primeiro, se eu tenho, por exemplo, em Chapadinha, uma indústria de sorvete, e eu começo a vender, aí a pessoa, a concorrente, consegue perceber que ali naquele local tem mercado. Então aquilo naturalmente atrai a pessoa, atrai concorrentes. Ele vai ter facilidade, porque já existe o mercado. Ele vai ter facilidade no acesso ao produto, porque o distribuidor, quando ele vier trazer o produto, ele já deixa para os dois. Isso já barateia o custo. Esse processo é chamado de especialização espacial. Cada local vai ter essa característica, mas vem um ponto negativo. Se eu tenho mais trabalhadores de um determinado setor, esses trabalhadores podem se unir e eles unidos, ele tem mais força. Então, quanto mais trabalhadores o sindicato tiver, mais forte aquele sindicato vai ser. E é claro, mais ele vai pedir.
ok? Então a desconcentração sindical, ela está acontecendo também por conta disso. Se uma empresa de calçado estiver no Nordeste e a outra estiver lá no Sul, o movimento sindical vai ser enfraquecido porque eles estão longe. Agora, se todas as empresas calçadistas estiverem em um só lugar, ela vai ser forte porque eu tenho um número maior de pessoas juntos. Mesmo com a internet, não é a mesma coisa de cruzar os braços todo mundo junto, tá certo? No campo brasileiro talvez seja a maior mazela. Nós temos no Brasil latifúndio, desde a época do surgimento do Brasil, do descobrimento do Brasil. Muitas pessoas não tiveram acesso à terra. A lei de terras, ela é anterior à escravidão. O que era essa lei de terras? Antes da lei de terras, todo mundo que tivesse posse de uma terra passou a ser dono legítimo, mesmo que ele não tivesse comprado, mesmo que ele não tivesse herdado. Então a lei garantiu isso. Só que a abolição da escravatura foi depois. E os escravos não puderam ter acesso legal à terra. Então eles não poderiam trabalhar na terra. Eles seriam, na prática, empregados. Aí isso levou à formação de vários movimentos rurais. O mais conhecido deles é o MST, Movimento do Sem Terra. Luta pela reforma agrária. No Brasil tem uma lei que diz que você tem que produzir, e essa é a função social, produzir. Só que tem gente que compra a terra e larga a terra e espera a terra valorizar. Isso é chamado terreno de engorda. O terreno de engorda, ele é muito comum em áreas bem próximas às áreas urbanas ou áreas que têm solos mais ricos. Só que a lei determina o seguinte: se a terra não for usada no período de 5 anos, o cara é notificado. E entra no processo de reforma agrária, já que ele não quer, a União toma a terra dele e a partir daí realiza a reforma agrária, dividindo aquela terra que geralmente é grande entre pessoas em glebas menores, certo? É por isso que muitas vezes os movimentos sociais do campo brasileiro, eles invadem terras. Por que eles invadem? Como uma forma de pressão. Imagina que tem uma terra lá no Amapá. O Jornal Nacional não vai lá no Amapá, não. Aí, se eles invadirem a terra, a mídia vai. Houve a invasão de terra de fulano de tal, não sei, teve tiro e tal, aí mostra, cai na mídia. Aí a justiça vai lá e adianta esse processo. Embora tenha uma lei nova, relativamente nova, que diz que a terra que for alvo de saques ou a terra que for alvo de invasão, ela não vai ser mais utilizada para a reforma agrária. Mas essa foi uma técnica, e a ideia por alguns grupos, usada bastante, tá? Um movimento marcante é o movimento negro. A gente sabe que a sociedade brasileira ela é injusta e os negros sofrem mais ainda. Basta ver que a maior parte da população que mora na favela é negra. Basta ver que a maior parte dos subempregados, desempregados e dos informais são negros. Para rever isso, o movimento negro tenta igualdade. Essa igualdade ela vem através do acesso à melhor educação. Um dos programas que mais deu certo, na minha opinião, é o programa de reserva de vagas para o nível superior, onde os negros têm direito a determinado número de vagas, variando de acordo com o estado do Brasil. Todo mundo sabe que a educação é a melhor forma de melhorar a vida das pessoas. Eu acredito nisso como professor e acredito nisso como cidadão, certo? Outra luta hoje que está sendo muito acirrada. A luta, o movimento social indígena. Os índios, eles são saqueados, eles são mortos desde o descobrimento do Brasil. E nesse momento, em especial agora com a pandemia, os garimpeiros, os grileiros, os madeireiros, eles invadem as terras dos índios, não matam, mas levam o vírus. E eles, infelizmente, não têm resistência contra a influenza.
Que dirá contra o coronavírus? Os movimentos brasileiros de todas as áreas, eles são super importantes. Eu poderia passar 3 horas falando de movimento. O movimento de direito de pessoas com deficiência. Eu poderia citar milhares. E eles são super importantes. E eles devem ser respeitados. Porque é através do movimento social que a gente enxerga a dificuldade que as pessoas passam. Certo? Pensem que os movimentos sociais, eles são importantíssimos e essenciais numa sociedade democrática. Um abraço. Em breve estaremos juntos.